Mainha, feliz aniversário, 92 anos. E toda essa festa de hoje é para celebrar a vida da senhora. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente está celebrando aqui no norte a primavera, o começo da primavera. E eu trouxe aqui essas flores para dizer da promessa da vida que Deus sempre nos dá. E a senhora é essa promessa de vida que Deus sempre nos dá. Então eu escolhi hoje, mãe, o Salmo 78, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Hoje o nosso coração está cheio de gratidão. E com o coração em gratidão a gente celebra, a gente agradece. A gente diz: Senhor, obrigado pela vida da Dona Esther. São 92 anos de vida plena, uma tradução do que Jesus falou lá no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância que Jesus promete não é uma vida só de vitórias e conquistas. Infelizmente, muito do que a gente vai ouvindo hoje do Evangelho é só um Evangelho de vitória, de guerra, de conquista, de domínio, e que tem tudo que dá certo, e se não der certo não é de Deus. Se somos filhos do rei, então temos que ser ricos, temos que dominar a terra, não podemos passar por aflições, nem por doenças ou situações difíceis, porque isso tudo é coisa do diabo. Tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do diabo. E a gente vive nessa divisão e a gente acaba vivendo um Deus miserável, que vive mais na mão do inimigo, que está sempre abrindo brechas. Se falharmos, ele nos alcança. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não se preocupa com o diabo. O Evangelho de Jesus se preocupa em viver a graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da abundância. É o Evangelho da vida plena. Uma vida que vive todas as experiências da vida, sejam elas quais forem. É uma vida plena em termos de alegrias, de tristezas, de saúde, de doença, de emprego e desemprego, de conflito, de paz, de confiança, ansiedade, medos, alegrias, gratidão. Toda a vida vivida em Deus é plena, onde quer que a gente esteja. O bom e o ruim, tudo pertence a Deus. E é somente a Deus que nós temos que temer, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Dessa maneira, mãe, a senhora viveu uma vida plena. Perdeu a mãe muito cedo, cuidou do irmão e da irmã, depois cuidou de outros irmãos e irmãs, viveu de empregada ainda muito novinha. Só estudou até a 2ª série do primário, foi de casa em casa, veio para São Paulo trabalhar de empregada e fazer a vida acontecer. E foi aí, nessa igreja, que a senhora fez a vida inteira da senhora. A senhora conheceu a sua primeira amiga, tia Lídia, que era irmã do papai. Aqui nessa igreja, a senhora conheceu o seu marido, seu Valdemar Carvalhais, de tão graciosa memória. Com ele, a senhora criou sua família, teve 2 filhas, 2 filhos, e hoje tem netos e bisnetos que vão se espalhando pelo mundo. Viveu, sofreu, teve doenças, foi para o hospital, voltou, lutou, chorou, se desesperou, se alegrou, criou filhos, teve medo, tristeza, cantou, orou, leu a Bíblia, se alegrou, cozinhou, visitou centenas de pessoas e hoje está aqui. Assim, a vida da senhora é vida de testemunho do Evangelho mais abundante de Jesus Cristo. A senhora que viveu tanta coisa, viu tanta coisa, talvez viu até muito mais do que queria. Sofreu, viu muita injustiça, viu sua família sofrer, chorou em público e também no escondido do quarto da senhora. Se entristeceu e se alegrou, mas em tudo viveu. Na memória do corpo da senhora está escrito:
As palavras de Paulo em 2 Coríntios 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, no nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E a senhora manifestou a vida e a morte de Jesus no corpo da senhora. E a ressurreição de Jesus também. A história da senhora, minha mãe, é a história do evangelho abundante. Sem pessimismo, mas também sem triunfalismo. Mas se a vida da senhora é uma manifestação concreta da plenitude de Deus na vida da senhora, a senhora também é sinal de que a vida da gente não se faz sozinha. Ninguém vive nesse mundo sozinho, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, como dizer, olha que pessoa mais forte que chegou a algum lugar por ela mesma. Não, isso é discurso de empreendedor, de capitalista, porque o discurso do evangelho é totalmente outro. O discurso do evangelho é assim, a gente só consegue chegar em qualquer lugar se a gente for junto, se a gente for em comunidade, se a gente se amparar um no outro. Aí a gente chega em algum lugar. E aqui nessa igreja, é a igreja que fez a senhora. E a senhora, em troca, fez a igreja. Essa igreja fomentou tanto na senhora, assim como a senhora também fomentou tanto nessa igreja. Aqui a senhora aprendeu a amar a Deus, a senhora fez amizades, encontrou seu marido, se casou, teve suas melhores amigas, ganhou uma missão, desenvolveu o ministério da oração e da misericórdia, foi visitar, daqui a senhora foi visitar presídios, hospitais, lares de idosos, casas de pessoas sozinhas. Aqui a senhora viveu a abundância da vida de Jesus em comunidade. Tá certo o adágio africano que diz que é preciso de uma aldeia para educar uma criança. Ninguém educa a criança sozinho, nem os pais. É preciso de uma aldeia. E a igreja é essa aldeia. Eu costumo dizer que tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi na igreja e na escola dominical, especialmente. Na igreja eu aprendi a desenvolver minha imaginação, aprendi histórias, aprendi a cantar, aprendi a fazer teatro, brinquei, pulei, desci escada de bunda, brinquei, fiz meninice, quebrei coisas, chorei, fui amparado, oraram por mim, me pagaram para ir para os lugares quando eu não tinha dinheiro. A igreja me alimentou, me deu meu primeiro brinquedo. Pagou meus estudos teológicos, me deu uma missão, me colocou no mundo. Sem a igreja eu jamais estaria onde estou. Porque a senhora me deu essa aldeia. A senhora e o papai me trouxeram para essa aldeia. A senhora cuidou dessa aldeia para que a aldeia cuidasse de mim. Sem essa igreja eu não teria a mesma vida. Nem a senhora. A igreja cuidou da nossa família, assim como a gente cuidou dessa aldeia. Fomos todos cuidados, amados, amparados pela senhora e pela comunidade inteira. Todos aqui já receberam uma oração da senhora, mãe, por isso nós somos abençoados. Assim que a luz que a ilumina, minha mãe, é a luz de Deus nessa comunidade. Essa é a aldeia de Deus. E a luz da senhora brilha porque existe um povo que é iluminado por Deus através da senhora. Obrigado por tanto, mãe, que a senhora nos deu. A senhora nos deu tanto, nos contou tanto, nos ensinou tanto, nos advertiu, nos mostrou o caminho de Deus. Os nossos cestos estão cheios de história, de bênção e de aprendizado. Por isso, mãe, o Salmo 78, porque não tem outro salmo para dizer melhor hoje sobre a vida da senhora, o que ouvimos e aprendemos da senhora.
e do papai e de todos os pais e mães dessa igreja. O que nos contaram os nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Por isso, mãe, é o que a senhora nos deu, que a gente vai continuar. Como matriarca, a senhora nos deu um lugar no mundo e nos deu uma missão. E que agora é a gente que tem que tomar nos nossos ombros essa missão. Porque agora já pode descansar. Pode guardar a fé. Agora está em nós a missão de continuar o que a senhora fez por 92 anos de vida. E por isso, mãe, nós somos gratos a Deus. Hoje, então, nós fazemos duas coisas, mãe. Primeira coisa que nós fazemos é pedir a misericórdia de Deus para a senhora. Senhor, tem misericórdia da dona Esther, porque ela nos trouxe até aqui. Ela foi à frente do nosso caminho. Ela nos iluminou a vida. Cuidou da gente durante o dia e durante a noite. Senhor, tem misericórdia dela. E a segunda coisa, mãe, é dizer para Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por tanto. Por tudo e por tanto. Por isso não há outro sentimento dentro do nosso coração do que a mais profunda alegria. E por isso, Senhor, em tudo, em absolutamente tudo, nós te damos graças pela vida da dona Esther. Que Deus continue a cuidar do jardim da vida da senhora, mãe. E que Deus abençoe hoje e para sempre. Parabéns, mãe.